categoria religião, e o livro A Alma Imoral, adaptado para teatro, foi o melhor espetáculo em 2008, segundo a revista Veja. Após a exposição do tema, estaremos abertos ao debate. E vocês poderão procurar por Cláudia, que é a nossa recepcionista, e serão atendidos na ordem. Pedimos o favor de desligar os seus celulares e, sem mais, vamos chamar ao palco o Rabino Nilton Bonder e Alex Antunes. Vamos recebê-lo com um aplauso de boas-vindas. Boa noite. Obrigado por ter fazer. Obrigado. Boa noite. Água. Boa noite. Bom, antes de passar a palavra para o Rabino, eu queria fazer uma breve apresentação desse módulo do Café Filosófico, que terá 4 conversas, normalmente gravadas às quartas-feiras, realizadas e gravadas às quartas-feiras, e hoje, excepcionalmente, que a gente está fazendo numa terça. Só para falar brevemente, essa série de 4 conversas procura entender a cultura, as expressões culturais e expressões artísticas como um retrato do momento da humanidade, um retrato do momento psicossocial da humanidade, digamos, né? E nós vamos trazer para esses encontros, já temos uma delas aqui, 4 inteligências muito agudas, muito diferentes entre si, muito diferentes nas suas abordagens, mas muito especiais na originalidade dos seus enfoques e na agudeza, na precisão e na importância dos seus pontos de vista. O Rabino é autor de vários livros, como já foi mencionado, mas a gente está chamando aqui para a conversa, particularmente, a obra A Alma Imoral. Eu acho que essa obra nos interessa muito pelo seguinte, porque, de certa forma, ela inverte uma ideia comum entre nós de que a alma é santa e o corpo lida com a tentação, né? O Rabino vai inverter e propor um raciocínio bastante interessante para nós, né? Então, eu vou passar a palavra para o Rabino, só lembrando que esse livro, A Alma Imoral, como a gente está tratando da questão artística, né? Apesar de ser um ensaio, foi transformado numa peça de teatro que foi considerada pela revista Veja como o melhor espetáculo de 2008, foi isso, né? O que revela o alcance, né, que uma abordagem espiritual pode ter, né, transformada, por sua vez, em obra de arte, né? Então, Rabino, obrigado pela sua presença. Imagina, obrigado, honrado de estar aqui. Na verdade, o livro, né, que antecede a peça há uns 10 anos, é um livro que tem a ver com o meu próprio trabalho, né? É uma percepção assim de que, mesmo no espaço religioso, convivem duas forças, né? E todos os espaços, eles na verdade são projeções do próprio ser humano. Então, a minha percepção sempre clara de que as tradições religiosas continham 2 sementes assim totalmente paradoxais. Por um lado, elas tinham a origem em momentos totalmente rebeldes, totalmente de transformação, de mudanças de paradigmas, etc. E, ao mesmo tempo, as religiões continham em si elementos muito tradicionais, corporativos, de preservação de si mesmas, a preocupação constante de como se manter, como não se perder, né? E, de certa forma, é parte até do meu trabalho conjugar essas 2 forças, né? E eu fiquei, durante um tempo, muito interessado em representar essas 2 forças. Na verdade, elas estão presentes no próprio livro, na abertura do texto bíblico, né? Já de cara você encontra ali a tensão
entre o ser humano que diferente dos animais, não tem só instintos. O ser humano tem naturezas, né? Uma natureza que é colocada no sentido afirmativo, que o ser humano deveria procriar, o que é muito estranho, porque todo animal procria sem que ninguém mande, né, ele procriar, né? E, ao mesmo tempo, o ser humano tinha uma proibição, né, que também não me consta nenhum outro ser tá, que nós conheçamos, tenha essa proibição, né, que é a história de não comer de uma determinada árvore. E ali, para mim, estão representadas essas duas forças. Mas o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi uma ocasião. Eu sou vegetariano, tá? E ao mesmo tempo observo as leis judaicas dietéticas, e existe um problema, né? Porque, por exemplo, se eu quiser, e um dia eu me vi nessa situação, me ofereceram um cheeseburger, né, de carne vegetal. Para quem não sabe, na tradição judaica você não mistura carne com leite. Mas um cheeseburger de carne vegetal não tem nenhum problema, porque a carne só tem aparência vegetal, de carne, né, mas ela não tem nada de carne ali. E eu recusei porque existia uma lei na tradição judaica que diz que coisas que são enxergadas, o conceito é esse, mar'ita ain, aquilo que os olhos veem, né? Se você é uma pessoa se vocês me encontrarem na rua comendo um cheeseburger, né, se você tiver conhecimento de que na tradição judaica não se mistura carne e leite, você não vai saber que aquele hambúrguer é feito de carne vegetal, e você vai assumir que o Rabino Newton Bonda estava comendo um cheeseburger, né? Então, por esse conceito da lei, comer aquele cheeseburger era proibido. Apesar dele ser totalmente permitido, ele se fazia impróprio por razões totalmente virtuais, abstratas, nada a ver com o conteúdo que gerou essa lei. Quando eu tive essa situação, eu imediatamente comecei a pensar no sentido oposto. Espera aí, se tem coisas que são ok, mas que podem ser declaradas impróprias, né, devido às condições externas daquilo, existiria o contrário. Existiria a possibilidade de você ter alguma coisa que é, na sua natureza, errada, mas que, dadas as condições de temperatura e pressão, né, fizesse a mesma inversão e tornasse algo não permitido, impróprio, próprio naquela circunstância. E eu comecei até a buscar esses elementos, e eu encontrei, né, dentro do marco, digamos, da tradição, inúmeras leis onde coisas que eram proibidas, em certas circunstâncias, né, mudavam o seu sinal de negativo para positivo, assim como coisas positivas podem mudar o seu sinal para negativo, dependendo das circunstâncias onde isso acontece. Então foi um pouco ali, foi um laboratório para mim de reflexão sobre essa questão tão importante para o ser humano, que é a busca de um lugar que lhe represente, onde ele se sinta honestamente, onde ele se sinta com integridade, né? Então a alma moral nasceu um pouco dessas questões, né? Tentando entender o que era errado, que em dadas condições era certo, e o que era certo, que em dadas condições era errado. E que eu acho que o exercício que todos nós fazemos em relação aos nossos valores, em relação àquilo que a gente acredita, né, e que a vida constantemente nos estimula, ou cobra, ou exige, né? Então a alma moral nasce um pouco assim desse tipo de inquietação, né? Pode ser um pouco entendido como a antiga discussão entre a letra da lei ou o espírito da lei, né? Então, basicamente, o livro nasceu em torno dessa inquietude, que é, na verdade, uma
uma tensão, né? E no livro eu chamo isso entre o corpo e a alma, sendo que, nós vimos até conversando, né? Corpo e alma não são duas coisas diferentes. Corpo e alma é um só corpo, mas é um corpo que tem dentro de si duas naturezas. E essas naturezas, quando a gente as olha, a gente identifica como sendo separadas. E, normalmente, essa visão que nós tínhamos do corpo e da alma, tradicionalmente, ela apresenta a alma como alguma coisa totalmente pura, né? Porque ela não tem que dar conta de toda a materialidade do corpo. Materialidade essa que está ligada à sexualidade, que está ligada a coisas que, né, o ser humano vai ao banheiro, o corpo está, né, o corpo não consegue manter idealmente, né, esse lugar de pureza. Então as tradições chamavam o espírito, né, a alma, né, essa natureza pura, constantemente pura do ser humano, a alma. E essa natureza que está aí imersa em tentações, o corpo. Mas, se você presta atenção, existe uma leitura, né, e eu quis, obviamente, fazer esse caminho para tornar isso muito mais bagunçado. Assim como um sanduíche que é próprio vira impróprio, e assim como alguma coisa que é imprópria pode virar própria, eu quis fazer do corpo, né, exatamente aquele que está interessado na manutenção, né, da tradição, o corpo como aquele que tem interesse absurdo em torno da preservação, um corpo que é extremamente conservador e muito convencional, enquanto que existe uma natureza no ser humano, essa natureza, sim, imoral em relação a esse corpo, porque propõe a esse corpo desconfortos, propõe a esse corpo arriscar-se, né? Propõe ao corpo a mutação em vez da preservação, da procriação, que propõe ao corpo, vamos comer dessa árvore, né? E vamos ver o que tem do outro lado da proibição, né? Então, assim, talvez enxergar o corpo como aquilo, e você tem certo subsídio. Naquele período eu lia um livro que teve uma influência grande. De certa maneira eu faço a alma e moral meio que né, como uma contraposição, mas não em desacordo, mas um outro olhar, que é um animal moral, que era justamente a explicação de que todas as nossas condutas físicas, né, que dão origem aos nossos costumes, à nossa organização social, né? Então, porque a grande pergunta era, por que nós somos monogâmicos? Por que o mundo se torna monogâmico, né? E já que, do ponto de vista da procriação, né, a poligamia é bastante mais eficaz, né? Porque um homem pode não ter que ficar esperando 9 meses para ver se vinga a sua continuidade, né? Ele poderia ter dezenas de tentativas ao mesmo tempo, né? Como é que a gente foi parar nesse lugar, né? E essa leitura é uma leitura hoje quase científica, que vai falando que é justamente para acomodar, né? A monogamia é lida hoje como uma forma de acomodar as tensões que existiam ao corpo, a possibilidade das pessoas conviverem em sociedade, né? Se um homem forte, bonito e rico, né, pudesse ter quantas mulheres quisesse, né, em algum lugar essa matemática ia fazer com que alguém ficasse sem, né? E alguém sem é um problema, ainda mais se for o seu vizinho, né, que vai ficar de olho em alguma coisa que é sua. Então, em nome da paz social, né, você vai tendo um encaminhamento que é, de alguma forma, moral para os homens, e provavelmente para as mulheres também, mas os homens fazem disso uma queixa mais constante, talvez porque, do ponto de vista procriativo e tudo mais, é verdadeiro, né, enquanto a mulher tem que esperar 9 meses para
cumprir aquela função procriativa, o homem, por natureza, poderia estar por aí tentando. Né? Então, mas o que constrói esse costume moral, ou esse contrato social, é, na verdade, uma relação de convivência do corpo com os outros, né? E de manutenção de um bem-estar que proteja, que salvaguarde justamente o corpo. Então, é nesse lugar que, no fundo, de certa forma, o corpo e a alma estão constantemente trocando de lugar. Mas o livro tinha esse desejo de apontar nos seres humanos essas duas naturezas e dizer que não é fácil para a gente constantemente tomar decisões. Quem tenta ir pelas decisões que são morais, que representam algo que preserva, que não arrisca, né, de alguma forma se vê insatisfeito na sua conduta de vida, porque... Não sei muito bem o que está acontecendo, mas... Ok. Acho que eu fui descarregado aqui. Muito interessante. Depois alguém me explica, mas... era caspa, não? Mas... Dá para recuperar o raciocínio? Não sei. Mas talvez não fosse tão importante. Eu estou monologando aqui. Quem faz monólogo é a Clarice. Eu fiquei muito intrigado com uma colocação do livro, particularmente com uma colocação do livro, porque a gente está acostumado a pensar nos termos da alma como invisível e do corpo como visível. E logo no começo, o Rabino diz com todas as letras que a alma é a parte do corpo que o transcende. É isso? E aí eu pensei, mas então existe uma diferença entre espírito e alma? Quer dizer, existe o invisível do visível e existe o invisível em geral? E existe, mas obviamente que esses termos, eles, normalmente o espírito, que nós dizemos que nós todos temos, há em nós, é uma tentativa de dizer que nós não somos indivíduos isolados. Né? Todos nós estamos perpassados por um espírito ou por um projeto maior do que a nossa biografia. Então, a conexão nossa, a maneira com que cada indivíduo se percebe como parte desse grande projeto da criação, do universo, é fundamental. Nós todos somos hoje, sofremos dessa angústia terrível do ser humano, que veio junto com a conquista da individualidade, da privacidade e outras coisas que a gente quer muito, mas que vem embutida um custo nelas bastante grande, que é quando você vive a sua vida isolada, né? Você pode ter vários ganhos aí momentâneos, mas com o passar do tempo você vai se sentir extremamente carente de sentido, né? Porque o final da vida do ser humano é a finitude, e se você se o seu projeto se encerra em si mesmo, então o seu projeto é uma falência, né? Seu projeto tem que ter uma outra conexão. E houve épocas onde isso se fazia mais claramente na ideia das gerações, na possibilidade de você se ver continuado através dos filhos, netos. Né? Mas mais do que isso, eu acho que é a percepção nossa de que a morte não é ser descartado do jogo, é ter cumprido a sua função e continuar no jogo de alguma forma. Né? Então, isso tem a ver com o espírito. Mas eu estava tratando ali mais do próprio humano. O que é humano? Humano é uma coisa que tenta se preservar profundamente, que tenta se manter vivo, que tenta cuidar dos seus interesses, né? Que está preocupado o tempo todo de como é que eu vou dar conta das necessidades que esse corpo tem, né? E, ao mesmo tempo, o ser humano tem um projeto humano dentro de si que é transgressor, que diz ao ser humano, mas eu não quero ficar aqui parado, eu não quero só me proteger, eu vou me arriscar porque pode ser que no risco eu encontre uma outra qualidade
que eu não encontro quando eu estou aqui acomodado ou tentando preservar o meu acomodamento. E isso é uma briga dentro de cada ser humano, né? E cada ser humano vive isso no seu casamento, cada ser humano nos seus casamentos de toda ordem, né? O ser humano vive isso em todos os seus engajamentos com a vida, e é uma tensão inerente ao ser humano. Toda vez que você perde essa tensão, ou você está ficando um velho com a boca escancarada diante da televisão, né? Como diria o Raul Seixas, né? Ou você se torna uma pessoa autodestrutiva. Se você não tiver um lastro desse corpo que se preserva, então você vai se jogar em cima das viagens mais aventureiras possíveis e não vai dar conta de uma integridade que cabe a esse corpo e essa alma, são responsáveis por ela, né? A Clarice, que é na peça, a Alma Imoral, conta uma história muito engraçada do encontro dela com o Rabino, né? E ela relata, vocês estavam no mesmo programa de televisão, é isso, né? E ela, em algum momento, era um programa cujo tema era religião, e ela foi convidada por alguma razão, e o Rabino foi convidado pelas razões óbvias. E, em algum momento é perguntada a religião dela, da Clarice, e ela declara que ela é judia, mas é budista. E aí, momentos depois, uma espectadora do programa a admoesta, né, dizendo que ou bem ela é judia, ou bem ela é budista, que não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. E aí conta a Clarice que, para a enorme surpresa dela, o Rabino saiu em defesa da ideia de que há uma complementaridade entre as religiões e que sim, poderia haver algum tipo de legitimidade na busca de uma judia budista, né? Então isso tem a ver com essa transgressão? Tem a ver, eu acho que ali existem duas situações. Uma da qual eu participei, tá? Que é no programa, e o questionamento que vem de uma senhora, né, que provavelmente representa as nossas avós, ou a voz da tribo, né? E a voz da tribo diz: cadê a sua fidelidade? Não tem ser corintiano e palmeirense, né? Ou você é corintiano ou você é palmeirense, né? Não existe isso, né? Então, quando eu vou falar, né, quando eu saio em defesa da Clarice, era num sentido, né, de poder dizer justamente essa senhora que vinha com uma voz digamos assim, da tradição do corpo, dizer para ela: calma, nem tudo que parece errado pode ser errado, assim como nem tudo que é certo é certo. Então, eu não sei o que a Clarice faz, né? A senhora está lendo isso como uma falta de fidelidade. Talvez para a Clarice seja uma busca em outro caminho, onde existe a possibilidade, sim, de complementaridade, né? Então, eu saio nesse campo em relação ao que está acontecendo com a Clarice. Mas a Clarice, e aí eu acho que nasce a peça nesse momento, né? Que ela vai depois, no final do programa. Por acaso, eu estava indo embora, sabe quando você vai nesses programas com um livro que você lançou, e aí a última coisa que você quer é sair com o livro na mão, né? E ninguém queria o livro, a apresentadora não me pediu o livro, eu ia sair com o livro na mão, debaixo do braço, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e dei para a Clarice, né? E a Clarice mesmo disse que o que ela faria com um livro dado nessas condições, assim. Normalmente você pega, põe debaixo do braço e fica em cima de alguma prateleira. Mas ela leu o livro, e o livro, obviamente, estava engatado com a questão que apareceu para a Clarice, né? Aquela senhora levantou uma questão que era sobre essa questão moderna, se a gente pode ser transcultural, né? Se existe essa possibilidade ou não. Essa era a fala dessa senhora que ligou. Mas a Clarice tropeçou numa situação, né? Que foi uma situação interna dela, onde eu a absolvi, mas ela não se absolveu, né? Eu saí em resgate a ela, mas ela ficou incomodada com aquilo. Por quê? Porque, de novo, aquela senhora, em algum lugar, negou a ela. Disse: ou você é isso, ou você é aquilo. E quando ela faz isso, nasce na Clarice um desejo estranho, porque a Clarice, como
profissional, como pessoa de teatro, etc., né? Toda alma, toda transgressora, né? E tudo mais, no sentido positivo dessa palavra, né? Quando essa senhora fala, ela se dá conta que essa senhora está alijando ela de um patrimônio importante para ela, que é o patrimônio do corpo dela. Né? A Clarice se dá conta, senão ela podia ter batido com os ombros, essa senhora, tchau. Mas ela fica incomodada. Por quê? Porque todos nós somos essa tensão entre esses aspectos de identidades e o desejo de transgredir identidades, de querermos formatar a nossa cara. Eu sou isso. Né? Toda vez que você fala eu sou isso, eu sou judeu. Né? Isso implica, no sentido da alma, num aprisionamento. Né? Então, no sentido da alma, a Clarice diz assim, eu sou judia, sou budista, sou zen, ela tem uma coletânea de coisas que a alma dela é. Mas quando a senhora coloca aquilo para ela, mas ela também diz, não, mas o meu corpo, tradição, raízes, esse é judeu. E ela ficou confusa com alguma coisa que não ficou tão fácil dela defender. Então ela sai com aquela angústia, lê o livro, e no livro ela vê ali o texto para produzir essa resposta para si mesma. Né? Da possibilidade, sim, né? Da possibilidade de ter essa ação transgressora, que é ela, e ao mesmo tempo ela ter um corpo, isso não ser uma alma penada, destituída de raízes e de corpo. E aí vem a grande conexão com a nudez. Né? Porque a nudez é um grito da Clarice, que é pura alma durante a peça toda. Né? Eu acho que a grande graça, digamos assim, da peça é que tem uma mulher que não está nua. Né? Tem uma alma no palco. Né? Mas essa alma tem um corpo. Né? Então, é assim, esse jogo que ficou aqui, e se você volta lá atrás ao texto de Gênesis, é quase como se fosse um playback, né? Não playback, quando você faz o filme ao contrário, né? Da saída do Jardim do Éden, que qual é a primeira coisa que Adão e Eva experimentam quando comem né? Quando além de serem animais obedientes, né? E cumprirem com a função procriativa, quando eles vão de encontro a essa alma, essa supraconsciência, ou consciência de si mesmo, né? Quando eles comem, imediatamente há uma dualidade entre a alma e o corpo. E eles ficam com o quê? Com vergonha da sua nudez. Né? Antes eles não têm vergonha da nudez porque eles não a enxergam. Eles não têm acesso à nudez. A nudez, ela aparece nessa dicotomia, na tensão entre esses desejos de transgressão e desejos de preservação. Aí aparece um ser que diz, né, tô nu. Né, e a peça é um retorno a esse lugar onde a nudez ela não é negada, né, ela não é explorada, a nudez ela é resgatada como o mesmo objeto da alma. Né, o mesmo objeto, o mesmo ser que tem a alma, que é as falas do texto, né? E um corpo que está ali, que é verdadeiro e que não está com vergonha de si. E aí acho que há toda uma relação com o próprio público, porque é um convite a uma intimidade que é difícil para todos nós. Né? Então, assim, é uma peça que joga muito com a nudez, né, do público. Quanto mais assim, impressionado você está com a nudez da Clarice, mais nu fica você. E aí você tem que contemporizar com isso. Né? Esse comentário é muito interessante, porque, para quem viu a peça, né, é notável como a nudez da Clarice ela vem carregada de não culpa, de não vergonha. Né? A nudez dela é uma proposta muito diferente do que a gente está acostumado. Né? E teve que ser muito trabalhado, porque ninguém não tem vergonha da sua nudez. Né? Essa é uma condição humana. Então, a própria Clarice teve que fazer isso, foi um exercício, ela fez as leituras muitas vezes. A primeira vez que ela fez
a peça nua mesmo, sem ser uma leitura. Né? Eu me atrasei, eu tive um problema, cheguei atrasado, ela já estava assim, uns 15, 20 minutos no meio da peça, e quando eu entrei, ela congelou. Assim. Aí ela pediu para parar, que ela tinha desconcentrado, não sei o que lá, que tinha entrado o rabino, e aí o E ela rabino, estava pelada. ela estava pelada, ela se deu conta que, caramba, isso está muito esquisito. Né? E aí ela teve que se recompor. Então é um trabalho assim de... Né? Eu também, quando apareceu a ideia de que seria feita a peça com nudez, tá bom. Mas quando eu vi a nudez, eu fiquei assim, preocupado. Né? E tem um episódio muito engraçado, que eu tenho um grande amigo, que é um sociólogo no Rio de Janeiro, e ele é uma pessoa assim, que eu gosto muito, uma pessoa com uma inteligência incrível, uma pessoa com a cabeça aberta, e ele, 3 dias antes da peça estrear, nós saímos para jantar, não sei o que lá, e eu falei, vai estrear uma peça de um livro meu. Que bacana, não sei o que. Mas legal, e é assim meio diferente, porque a moça faz a atriz faz a peça nua. E se estivesse vindo de um sujeito que era representante do mundo do corpo, né, uma pessoa mais conservadora e tudo, mas esse sujeito não era, representava, né, ou talvez fosse, não sei. Mas ele disse, você não pode fazer isso. E eu digo, mas por que eu não posso fazer isso? Você não pode, você é um rabino. Aí eu comecei, mas por quê? Ele falou, não, você como escritor, você pode, como intelectual, você pode, mas como rabino você não pode. Tem uma comunidade que te outorga uma autoridade, né? E você vai trair essa autoridade. Eu sei que ele conseguiu me deixar assim totalmente mal, né? Eu voltei para casa, assim, à tarde da noite, eu liguei para Clarice. Clarice, não sei, esse negócio de nudez. E aí contei para ela o episódio, e ela falou, então vou fazer o que você disser que tem que ser feito. Assim, é o teu livro, sei lá. Aí eu disse, deixa eu dormir, amanhã de manhã a gente se liga e fala. No dia seguinte eu acordei, eu digo, não, está sendo feito... Eu aqui estou nesse momento, digamos assim, incorporando o meu lado corporal aqui e sendo traidor da minha alma, e liguei para ela e disse, vai em frente. Né? E aí acho que nesse item da nudez, assim, foi uma coisa assim, bastante legal, foi bastante positivo, porque eu não tive... Depois passou pelos testes e teve algumas sessões fechadas para as damas israelitas. Eu pensei que eu ia ser execrado ali, mas não, elas saíram encantadas e ninguém falava da tal nudez. Eu fiquei até um pouco assim, decepcionado. Achei que meio careta, elas acharam meio careta o negócio. Então, tá bom. E essa transição de um livro que é ensaístico, né, para a peça, foi um espanto? Não, mas você vê que a peça, esse que é o lado bonito desse monólogo, que o texto tem a sua história, ele foi escrito para ser livro, né? Ele não se imaginava peça de teatro, mas o que faz do livro peça são os dramas. Né? É o que eu estou contando aqui para vocês. É a Clarice que ficou engatada numa situação dela, de ser uma pessoa que, do ponto de vista da identidade, se arrisca muito, e de repente ela começou a dizer, e cadê meu corpo? Aquela senhora pelo telefone está dizendo que eu não faço parte. Não, mas o corpo é meu. Ela não quis ficar de fora. Né? Então, assim, começa um drama. Né? E aí eu apareço, e aí eu entro, porque eu alimento alguma coisa do conteúdo do que ela está refletindo. Né? E depois, quando a gente começa a interagir, surge essa questão de representar essa ideia do texto na nudez, e a nudez é um drama para mim, né, do ponto de vista de representar, muitas vezes, a tradição, né, e não a transgressão. Então, começam a surgir vários dramas, e a Clarice tem a grandeza de incorporar esses dramas ao texto. Então, essa que eu acho que a dramaticidade da peça está não exatamente no texto, mas no incorporar ao texto, ou do texto, né, os vários dramas que ele nutriu, gerou, interagiu. Bacana.
Sobre o tema da coisa transcultural, né? O Rabino acha que o Brasil, por exemplo, é um laboratório adequado para esse tipo de atitude, das pessoas mudarem de religião? Isso é bom? Bom ou mal, não sei, é um sanduíche, eu olho de fora, né? Eu não sei se o sanduíche é próprio ou impróprio para você, né? Mas o que eu sim detecto, e isso vejo muito, assim, nós temos, o Brasil tem a exportar ao mundo. Todo mundo precisa exportar e todo mundo precisa importar. Todo mundo que se achar, né, já sem necessidade dessa troca, tem uma percepção, eu acho que um pouco idílica de si mesmo. O Brasil tem algo a exportar ao mundo, que é a nossa alegria, que é a nossa capacidade de convivência, que é maravilhosa. De novo, sem levar a idealizações, mas nós temos uma capacidade enorme de conviver com diferenças, né? E não só conviver, isso é o mais impressionante do brasileiro, é querer ser a diferença. Né? O brasileiro é tão maluco nesse sentido que se eu sentar um dia, se eu pegar uma pessoa dentro da cultura brasileira e eu falar, não como um convencimento, tá? Mas se eu contar muitas coisas legais do judaísmo, eu vou dizer, e você então? Como assim? Acho que você é judeu então, como é que faz? Né? Né? E eu ouço muitas pessoas me contando, quando eu pergunto qual é a sua religião, tá te falando, né? As pessoas dizem, eu nasci católico, depois eu fui espírita, depois agora eu fui evangélico um tempo, agora depois eu faço um negócio japonês, e agora eu faço... e quero ser judeu agora. Isso é uma coisa do Brasil, né? Que é muito bonita, porque é uma alegria, é uma percepção de que cada tradição tem qualidades, tem um pedaço do quebra-cabeça dessa espiritualidade, tem um condimento, e o brasileiro é aberto, é a nossa característica mais bonita que a gente deveria exportar para o mundo. Ao mesmo tempo, nós estamos num processo ainda de buscas, muitas vezes, de aprofundamentos. Às vezes eu tenho a sensação que essa facilidade, ela é, em parte, por características da nosso ser brasileiro, em parte, às vezes, porque a gente é um pouco desenraizado. Nós somos uma sociedade ainda por descobrir as suas raízes, né, por fazer dessas raízes uma coisa mais integrada, né? Então, às vezes, falta densidade, porque você pode circular pelas religiões, pela superfície, né? Nenhuma crítica a isso, mas é pela superfície. E existe um transitar pelas religiões nas profundezas, algo muito mais difícil e que exige muita capacitação, né? Exige muita capacidade de ter identidade e, ao mesmo tempo, ter a grandeza de desconstruir essa identidade. Para isso, você tem que ter muito lastro, muita densidade. Rabino, eu queria falar aqui de um dos seus livros mais inusitados, que é aquele que trata da internet, né? E que talvez a gente esteja numa época onde existe também uma convergência de tecnologias propriamente ditas com as tecnologias ancestrais, né? A tradição judaica tem um pouco isso, né? O filactério, enfim, máquinas, né, por assim dizer, de espiritualidade, né? Então fala um pouquinho dessa questão das tecnologias. Não, eu fiquei fascinado, isso é 1990 89, nem me lembro. Eu era presidente de uma ONG no Rio de Janeiro, que se chama ISER, Instituto de Estudos da Religião, que virou o Viva Rio, que é uma ONG importante lá no Rio de Janeiro, que tinha entre outras atividades, reunir religiosos preocupados com as questões da cidadania. E eu acho que em 88, não sei quando, a comunidade europeia resolveu presentear o Brasil com a primeira rede de internet, com o primeiro que se chamava Alternex, tá? E escolheram não São Paulo, escolheram o Rio de Janeiro para doar isso.
né? E chamaram 4 grandes ONGs cariocas, que era o IBASE do Betinho, né? Era a FASE, o IBASE, o ISER, não sei quem mais, e nos reunimos com esse representante da União Europeia, que deu de presente o tal Alternex. E nós éramos presidentes de 4 ONGs e ninguém queria aquele presente de grego, né? Porque primeiro todo mundo olhava para a cara e dizia, esse troço nunca vai vingar, né? Até porque ele fez uma demonstração para nós do que era a internet, e naqueles, não sei se vocês eram dessa época, mas naquela tela esverdeada, né? Para você entrar na internet, você tem que botar barra, asterisco, 888, barra, código, não sei o que, barra, e aparecia um menu de uns 6 lugares que você poderia, no planeta inteiro, entrar. Um era uma universidade americana, do governo americano, outro... Né? E aí você entrava, é um troço horroroso, uma coisa assim que doía a vista. Nenhum de nós queria aquele negócio. Então a gente empurrou aquilo para o Betinho, e o Betinho acabou ficando com aquela primeira provedora, né, de internet do Brasil. Mas eu fiquei fascinado. Então, logo de cara, eu fui assim, muito apresentado essa nova mídia, e eu percebi uma coisa que é muito interessante. As tradições do passado, e a tradição judaica particularmente, ela fez muito uso de mídia. A mídia é um meio, né? E o que aconteceu com os judeus? Os judeus, a grande qualidade, digamos assim, dos judeus planetária, é que você nunca viu um grupo de pessoas viver por tanto tempo desterrada, em exílio, e manter a sua identidade. O próprio Dalai Lama, há alguns anos atrás, convidou um grupo de rabinos a Dharamsala, e a pergunta dele é: como é que vocês fizeram esse negócio? Porque o budismo tibetano os tibetanos estão exilados do seu país, e a preocupação do Dalai Lama é como preservar a identidade, a tradição, e ele recorre aos rabinos justamente porque durante quase 2.000 anos, 1.800, 1.900 anos, os judeus não moram juntos, são espalhados pelo planeta, não têm terra e continuam preservando suas tradições. Como é possível isso? Em tempos onde você não tinha conexões, né? Você mandasse uma carta, ela levava, se chegasse, levava não sei quantos meses. Se voltasse, né, demorava outros tantos meses. Como você se mantém em contato? E os rabinos foram extremamente sagazes na tentativa de virtualizar aquela tradição, aquela identidade. Como eles fizeram isso? Alguns recursos muito interessantes. Se você não podia estar no mesmo lugar como um povo, né, no mesmo lugar no espaço, eles pensaram, então vamos criar um jeito da gente estar no mesmo lugar no tempo. Né? Então eles reforçam essa prática que a gente chama hoje do 7º dia, do sábado, do Shabat, que era, na verdade, uma técnica mesmo de preservação de identidade, porque quando sexta-feira de noite 3 primeiras estrelas aparecem no céu, não interessa se você é um judeu da Nigéria, ou se você é um judeu que mora na Península Ibérica, ou se você morava aonde você estivesse, no norte da África, na Europa, no Oriente Médio, o entrar da sexta-feira era um tempo judaico. Então, eles virtualizaram o que seria normalmente o encontro na igreja, ou na sinagoga, ou no lugar de congregação. Eles não se encontravam espacialmente, eles se encontravam todos conectados, interconectados pelo tempo. Tá? Uma sacação. Outra coisa, eles geraram, né, o primeiro hipertexto. Né? O que era um hipertexto? A mesma coisa que nós imaginamos hoje com a tecnologia do Windows, que você vai e abre janelas e vai navegando. Eles, não sei se vocês já viram uma página do Talmud, que era, na verdade, um território de bolso, já que as pessoas não moravam no mesmo lugar, elas levavam a informação dentro, né, do primitivo que era a época. A informação não era nem disquete, não era nem nano, não sei o que, era naqueles tomos gigantescos, né? Mas aqueles tomos tinham um segredo maravilhoso,
porque eles foram, o designer daquelas páginas pensou muito, deve ter havido um grande encontro de escribas, designers, para criar, eu não tô, é seríssimo isso, não sei se vocês conhecem, mas é um design extremamente arrojado, porque é uma tela, é literalmente uma tela de comunicação entre pessoas que viveram em séculos diferentes, com referências, né, enciclopédicas, né, em outros lugares, interconexões do texto, de um tomo para outro tomo, que estão há toda uma construção de página, como a gente faz hoje num site, pensando, né, aqui o cara vai querer saber search, né, aqui o cara vai fazer... Alguém pensou aquilo de uma maneira muito sagaz. Então, você preserva o debate entre pessoas que nunca se conheceram, nem eram contemporâneos, nem conterrâneos, que estão debatendo numa mesma página. Pessoas que nunca se encontraram, nunca leram o que o outro escreveu, mas elas estão em diálogo, né, por uma construção de design que transcendia tempo e espaço e que eram necessidades fundamentais de virtualização para que fosse mantida a comunicação, né, o vínculo, o contato. Então eu fiquei totalmente fascinado com isso. E eu dizia, a internet, até falei isso outro dia para Cora Ronay, lá no Rio de Janeiro, que gosta muito dessa coisa de uma jornalista que trabalha muito com a área de informática. Eu disse, porque estava todo mundo debatendo se a informática era, se a internet era bom ou ruim, se as pessoas estavam parando de se interagir pessoa a pessoa e ficava essa virtualidade toda. Eu falei para ela assim, Cora, eu acho que a revolução, só há um exemplo na nossa concepção, na nossa cultura, da revolução que é a internet. O único modelo que chega perto da revolução que é a internet é o dinheiro. O dinheiro foi uma revolução tão parecida com a internet. Por quê? Porque foi uma ferramenta de vínculos. Nunca antes era inimaginável o que se poderia fazer com o dinheiro, né? Todos nós temos eu escrevi um livro sobre isso, sobre a carga que o dinheiro tem. Mas o dinheiro, ele estabeleceu, e ele pode ser usado para bem, para mal, para acúmulo, para coisas, o que for. Mas o dinheiro estabeleceu vínculos e possibilidades entre as pessoas que abriram, que construíram, na verdade, toda uma civilização, para bem e para mal. E eu acho que a internet gera a possibilidade de trocas de uma ordem semelhante. Entendi. O mundo sem o dinheiro, né, no sentido do dinheiro capacitando as pessoas a trocarem, a saírem de um mercado de selva para um mercado que a gente reclama dele, mas é um mercado que totalmente imperfeito, buscando aperfeiçoar-se, mas ele é, mesmo com toda a selvageria do mercado, ele é menos selvagem do que a selva, onde se você não tem como se manter, né, a gente parou de pensar nisso, né, mas um animal que quebra a perna, ele morre. Na floresta bonitinha, onde todos os animais são fofinhos e todos eles são ecológicos, um animal que quebra a perna, os outros passam e voltam. So long. Que azarem, né? De novo, o nosso mundo também é muito assim. A gente passa pela rua, né, e passa por pessoas com perna quebrada, ou passa pessoas atropeladas. Mas muito menos. Né? Ou a gente briga com valores para tentar estabelecer uma outra relação, onde esse cara que quebrou a perna, ele não é um inválido. Né? Nas relações, só porque ele não consegue mais correr, etc., ele tem valores múltiplos. E eu quero trocar. Né? Então eu vou te ajudar e você vai me ajudar. E a gente entra em outro tipo de interação. Isso foi possibilitado pelas ferramentas de vínculo, né? Que acabaram, que no fundo
né? E isso, se você perguntar para bons evolucionistas, vão dizer que, na verdade, o grande elemento que nos distingue dos outros animais não é a capacidade de competitividade. O que nos distingue dos outros animais é a capacidade de solidariedade. E solidariedade, não leia-se ou ouça-se aqui, solidariedade como ser bonzinho. Mas solidariedade é um vínculo, é o estabelecimento de vínculos. É a capacidade de estabelecer vínculos que nos levou a uma diferenciação total do resto dos animais, dos outros seres vivos, né? E que nos deu essa supremacia, que, de novo, vamos usá-la mal, bem, né? Mas ela é real, né? Nós temos aí uma construção fabulosa que o bicho, o homem, faz, mulher e homem fazem, né? Mas fazem porque estabelecem vínculos, né? E esses vínculos se transformam em solidariedade e há um poder grupal, né, que se estabelece com muito mais poder entre esses homo sapiens, esses humanos aqui, do que outras espécies. Rabino, já que a gente está no assunto de mercado e de mídia, né, queria lhe fazer uma pergunta capciosa, né, relativa à cultura de celebridade. O Rabino agora é best-seller, se transformou em peça de teatro de sucesso, né? O Rabino tem alguma preocupação em estar se transformando numa personalidade midiática, né? Qual é o papel de um rabino diante dessa possibilidade de virar uma celebridade? Olha só, Com essa performance magnífica, inclusive. não, mas é porque, eu vou dizer, antes eu tive um treinamento que é o seguinte, quando você... é interessante as lideranças, né? Aí deve ser para todos os lados de liderança, né? Que há uma coisa assim meio megalômana, né? No ocupar um lugar de liderança. E tem uma coisa assim que você aprende no lugar da liderança, é que toda pessoa que chega para você e diz assim, você é o máximo, cara, você é o máximo. Assim, eu fecho os olhos e digo, cara, vai demorar assim, algum tempo para esse cara te odiar. Né? O outro lado dessa idolatria, né? É o ódio, a inimizade, porque é um lugar tão desumano, né? O que a gente imagina em relação a uma celebridade. Então, assim, eu não sei, eu não acho que eu sou uma celebridade, né? Mas nos âmbitos pequenos onde eu convivo com esse olhar, eu tenho muito medo dele, porque ele me distorce para mim mesmo, e muitas vezes, ao ser distorcido aos olhos do outro, em algum momento eu não vou passar no teste. Né? Em algum lugar eu vou ficar, eu não vou conseguir dar conta desse ideal, porque eu sei que eu não sou. Né? E quanto mais elevado a potência que for, mais elevado a impotência será em algum outro momento, quando não corresponder àquela figura divina que você não é. Então, quando alguém vem muito assim entusiasmado, não é para dizer para ninguém assim que não pode chegar, né, mas demais eu fico com muito medo. Né? Assim, no sentido disso que é um reverso nessa relação. Então, eu não sei, mas não sei se é esse o lado que você estava perguntando, se era isso, ou se é o lugar de ser rabino e conviver com sei. Eu não acho que sou uma celebridade, e acho que isso é um processo que tem acontecido na minha vida, assim, muito lento. Eu tenho bastante tempo de rabinato, de existência. Então, assim, tem um certo lastro isso, um certo. Rabino, e a Madonna e a Cabala? Qual é a sua percepção de ter uma celebridade usando a Cabala como recurso de... A Madonna é muito sofisticada. Quando você ouve a Madonna falar sobre a relação dela com essa tradição mística e tudo mais, ela é muito sofisticada. Então, eu acho assim, que em dado momento isso virou uma ferramenta de marketing para ela,
Mas acho que só foi casou bem com ela, porque tinha uma certa realidade ali, não era uma coisa inventada, não era uma... Ela realmente tinha um envolvimento de qualidade com esse saber, assim, e depois isso virou no mundo, né, de celebridades, qualquer aspecto de uma celebridade é produto, né? Então eu acho que foi para esse lugar. Mas há uma certa legitimidade. Eu não acho que ela foi uma pessoa que sentou num lugar e disse assim, vamos ver aqui quais as possibilidades de marketing, vamos usar isso, cabala, é isso. Não, eu acho que ela se envolveu e dali a curiosidade daqueles que olhavam a celebridade foi construindo o mito dessa história de cabala e Madonna. Mas ela é uma pessoa assim, bastante sofisticada, né, com todas as vezes que eu vi ela falando sobre cabala, porque às vezes a gente ouve assim, horrores, no sentido, né, de transformar uma coisa assim, de um produto muito vazio, né, para obter os seus desejos, uma coisa assim meio, aquele filme O Segredo, né, de você, o universo conspira para você, pense, mentalize e amanhã vai estar na porta da sua casa. E o assunto cabala tá voltando ao mundo? A cabala é um material incrível, né? Porque na verdade, é uma construção espiritual, um material que vem de um trabalho muito grande. Lá no Rio a gente até inaugurou há pouco um centro de estudos, que é justamente sobre a grande vocação que tem pela história, a tradição judaica, que é na arte de interpretar, né? Que foi uma relação importante de sobrevivência também, de virtualização, né? Porque, de novo, aquilo que você pode preservar de vínculos dentro de um território, eles estabeleceram dentro do simbólico, né? Da busca das interpretações. Isso também é parte de uma virtualização importante na cultura judaica. E é justamente a partir da interpretação que a Cabala chega ao lugar mais mágico que mágico se pode chegar, né? Porque é um pouco aquela coisa do índio, sabe aquele índio que o cara põe a mão assim e diz, aqui passou agora um casal e ela era loira e ele tinha mais ou menos uns 40 anos e ele estava com jeans e ela com... Né, ele começa a falar uma série de coisas que você, como é que você é um profeta, você... Né? E ele não é um profeta, mas ele sabe enxergar para além, ele sabe ler nas entrelinhas, ele sabe perceber o contexto onde as narrativas acontecem, e essa inteligência permite, obviamente, enxergar muito mais detalhes e com mais, como as nossas televisões que têm maior definição, se tem 10 mil pontinhos, tem tal definição, ele enxerga a realidade com 30 mil pontinhos. E aí ele consegue perceber, que nem essas propagandas que tem aí da televisão digital, que você percebeu aquele detalhe? Né? Não, você não percebeu porque a sua imagem não é nítida. Mas se você tivesse a arte de ler as entrelinhas, você tinha uma imagem nítida, olha ali no cantinho da tela, tem isso, ali no outro tem aquilo. Esse é o leitor. Então, na verdade, não é um mago que perverte a realidade, mas um sujeito que enxerga a hiperrealidade. Né? Mais por aí. Acho que a gente podia passar para a fase de perguntas do público, né? Onde é que está o nosso microfone? E quem... Passamos agora para as perguntas da plateia. E gostaríamos que vocês levantassem a mão, por favor, para quem quiser, e serão atendidos por Cláudia. Então, Cláudia atenderá vocês na ordem e procurem ser breves de maneira tal que vocês poderão dar oportunidade a todos de se manifestarem. Obrigado.
boa noite. Eu sou Malu Barciotti. Eu gostaria... Você falou a respeito da celebridade, eu gostaria, inclusive, de falar do outro lado. Um livro seu que me chamou muito a atenção foi calçando os sapatos do outro. Tirando os sapatos. Tirando os sapatos. Então, eu queria saber isso. Como foi para alguém, né, refazer os caminhos do patriarca, junto com primos que, na realidade, podem passar por, né, por rivais ou por adversários? E qual a humildade que você coloca nesse livro? Né? Eu achei muito interessante. Eu queria um pouquinho dessa história que me chamou muita atenção. Esse livro, assim, eu nunca imaginei que eu fosse escrever um livro sobre viagem. Porque, não sei, talvez um preconceito, assim, que é uma coisa muito... É que nem a gente obrigava antigamente, sou da época que você obrigava as pessoas a ver os slides da sua viagem. Vocês não são dessa época. Você fazia a viagem e depois chamava os melhores amigos. Olha só, aqui, Paris, eu na Torre Eiffel, eu agora no Champs-Élysées, agora eu e... aquilo é muito chato, né? Uma coisa assim, é um momento que... sei lá. Então, eu nunca me imaginei escrevendo um livro, mas o livro, na verdade, não é um livro de viagem. É muito mais uma viagem interna minha, e onde eu sempre me achei uma pessoa muito liberal, né? Com convicções assim, né? Liberais, e no meio dessa viagem, eu descubro o meu fundamentalismo. Né? O que é o meu fundamentalismo? É que eu tenho condicionalidades ao que eu vejo. Eu não me permito estar aberto a tudo. Tá? Eu estou aberto a tudo desde que seja resguardado isso, isso e isso. Aí pode falar o que você quiser. E a descoberta disso, não dito por um outro, mas se alguém me disser isso, eu vou pular nas tamancas e vou dizer que não é, que absurdo, que preconceito, não sei o que lá. Mas eu ver isso refletido em mim, reconhecer que eu, com todo o politicamente correto, com toda a linguagem sofisticada de saber viver com as diferenças, né, de conviver com as diferenças, que na verdade eu não sei conviver com as diferenças, porque eu só convivo com as diferenças desde que um certo fundamento seja colocado na mesa, né? E que ou seja, não começo essa negociação de forma totalmente incondicional. Né? Ela é condicionada a certos aspectos. Né? E a descoberta de que você não consegue verdadeiramente se engajar, né, num respeito ao outro se você vem com condições. Né? Por que a gente vem com condições? É um pouco a nossa história de alma, né, porque você tem medo que se aquelas condições não forem resguardadas, você vai se dar mal, vai se perder, né, ou você vai enlouquecer, ou você vai perder sua identidade e tudo mais. Então, nessa caminhada, eu vou descobrindo que aquilo que para mim era na história de Abraão, porque a história de Abraão é uma história muito bonita, porque ela é uma história que tem vários filhos se reportando a um mesmo pai, né? E cada um desses filhos se vê legítimo. Então, para mim, assim, nessa viagem tem um momento muito interessante que eu estou numa hora que eu fiquei sozinho com um rapaz muito jovem e que era um guia nosso na Síria, no norte da Síria. E nós estávamos no norte da Síria, quase na fronteira com a Síria, numa cidade nas ruínas de Haran, que era da onde partiu o patriarca Abraão para sua caminhada. E eu fiquei sozinho com esse menino, né, um rapaz assim, sabe esses rapazinhos que foi treinado assim por meia hora pelo departamento de turismo, né, e ele joga lá, ele nem sabe muito bem, ele fala um monte de datas que provavelmente não são as corretas, mas ele tem lá e ele só conta coisas incríveis, né? Naquele lugar aconteceu tudo de incrível que você puder imaginar. É muito mais interessante do que um verdadeiro historiador, porque o historiador não teria muito para contar. E ele conta. Mas ele virou para mim e ele disse: você sabe quem foi Abraão? Ele não sabia que eu era judeu nem que eu era rabino, né? Eu falei: mais ou menos, né? Aí Abraão tinha uma mulher
e tinha uma empregada. Não é? A mulher dele chamava Agar, a empregada dele chamava Sara. E ele teve um filho com a empregada, né, e um filho com a mulher dele. E o filho da empregada, né, ele expulsou, e o filho da mulher dele, Agar, ele fez o seu descendente, Ismael. E quando ele falou aquilo, no primeiro momento, assim, eu digo, cara, isso aqui é o samba da Bíblia doida, né? Mas de repente caiu a ficha para mim que eu era o filho da outra. Eu que sempre achei que eu era da família e que o outro era o filho da outra. Eu de repente disse, caramba, da onde que vem a minha leitura? Né? E da onde vem a leitura dele? Eu me senti bastardo naquele momento. Né? E naquele instante, tirar o sapato é um pouco isso. Né? Eu que sempre achei o outro bastardo, não tinha a dimensão do que era aquilo que eu categorizava o outro. Né? E dito pelo outro para mim, naquela inocência, onde ele não estava me convencendo, ele era o filho da família legítima, e eu, o filho da empregada concubina, que não era legítimo, aquilo tirou o meu sapato momentaneamente. Assim, eu percebi que o quanto a gente... as identidades, elas são muito importantes. Eu sou uma pessoa que preza muito identidade, senão eu não seria o que eu sou. Né? Mas as identidades, elas não podem ser um aprisionamento. As identidades, se elas te aprisionam a um certo fundamentalismo, então, na verdade, elas têm uma toxicidade capaz de gerar guerras, incompreensão e tudo mais. Então, o grande sonho de Abraão era gerar pessoas com identidade que fossem próprias, não calcadas, né, em cima do outro. Eu não preciso ser legítimo porque o outro é o filho da ilegítima. Né? Eu sou legítimo por razões de valores internos e não por essa coisa comparativa ao outro. Então, o sonho de Abraão era gerar um mundo onde as pessoas tivessem identidade, a maior identidade, a identidade humana, o respeito ao ser humano, a capacidade de enxergar no outro ser humano imagem e semelhança do Criador, portanto, todos nós sendo igualmente sagrados, né? Mas que isso não gerasse, né, uma percepção de si, de superioridade em relação aos outros, que essa identidade não fosse usada para a construção de fundamentos que são formas de controle, de evitar as nossas inseguranças e assim por diante. Né? E o sonho de Abraão continua aí por acontecer, em processo. Né? Porque a terra que ele queria chegar, ele nunca chegou. Né? E depende de nós. Né? No dia em que todos formos, né, filhos mesmo de mães diferentes, formos todos legítimos, né, então essa terra terá sido instaurada. Eu queria desistir da minha pergunta, elas não me deixaram. Que bom. Até porque eu acho que de alguma forma você já respondeu. Até porque eu também tenho essa questão de convenção muito forte. Vou te chamar de Newton. E perguntar para você qual a nitidez que você tem daquilo que você vê. Você falou em televisão, né? Você escreveu livros, eu perguntei aqui a tua idade, fiquei aqui questionando todo mundo ao redor. Qual a nitidez que você tem daquilo que você está falando aqui? Agora fiquei mal. Então, acho que a gente, de alguma forma, entrou em sintonia.
Não sei qual é a nitidez. Eu fico buscando essa nitidez. Eu tenho certeza que ela não é a mais nítida. Tá? Eu tento. Para mim é a minha prática de vida. Esses livros, eles são, na verdade, também práticas de vida. Porque eu tenho certeza que eu não tenho... eu adoro uma história de um dos meus mestres maiores aí, que era Zalman Schachter, um rabino que mora no Colorado, em que ele conta uma história que o filho dele, quando era pequenininho, um dia acordou no meio da noite e veio, o pai estava estudando, fazendo alguma coisa, e o filho veio no meio da noite assim, e perguntou para o pai, pai, se existe acordado de dormindo, existe acordado de acordado? E o pai disse, claro, meu filho, existe. Então, a nitidez que eu tenho hoje, é uma nitidez. Eu tenho certeza que deve existir formas de estar mais acordados, que a maturidade oferece, que a experiência, que a vida, que... O grande mestre para todos nós é a realidade. São com os nossos encontros com a realidade que a gente verdadeiramente se transforma. Eu acho até que vocês têm terapeutas aqui, mas os terapeutas sabem disso, que enquanto, às vezes, o trabalho de terapia, o trabalho com uma pessoa é de ajudá-la na sua fala, etc., a ir percebendo as não nitidezes, as ilusões, as construções que a gente vai fazendo, e permitindo elas nitidez, mas o que transforma é o encontro das pessoas com a realidade. Porque a realidade, ela é nítida. Não precisa ser, às vezes, uma coisa tão drástica quanto ficar doente, mas você vai ouvir isso das pessoas. Quando as pessoas ficam doentes, elas se deparam com a realidade de um jeito que não dá para camuflar, que não dá para maquiar a realidade, então as pessoas enxergam com uma nitidez diferenciada. Então, esses encontros com a realidade, eu tive vários, mas não esgotei. Espero não ter esgotado. Espero ter aí pela frente muitos encontros com a realidade, alguns que eu vou achar maravilhosos, outros que eu vou categorizar de apavorantes, mas eu tenho certeza que todos eles vão me trazer uma nitidez maior. Era a minha segunda pergunta. Eles queriam tirar o microfone da minha mão. Você fica cansado? Fico cansado? Acho que sim, mas depois que eu descanso eu fico super afim de novo de fazer isso. Vai ver que é vício, né? Não, mas o que eu estou dizendo é que às vezes há exageros, De novo, todos nós temos... Hã? Olha, nós estamos gravando, pedimos, por favor, se vocês quiserem falar no microfone, senão não vai ficar registrado. Não quero mais falar. Não, está tudo bem. Não, ele já me respondeu tudo o que eu queria. Não, mas pode falar. Obrigada. Não, mas eu acho que é isso. Em algum lugar cansa, há idealizações muitas vezes do que a gente pensa e aí a gente se defronta com a própria realidade, se cansa, mas esse é um caminho que me dá muito prazer, assim, muito gosto. Então, às vezes, quando eu me canso, eu vou buscar lá meus refúgios para descansar e depois eu volto com interesse nessas questões. Boa noite, Rabino. Boa noite. Eu sou o Marco, sou da equipe do site da CPFL Cultura. Nós fazemos a transmissão toda semana dos eventos que acontecem em São Paulo e em Campinas. Gostaria de convidar todos a conferir nossa programação em cpflcultura.com.br. Nós estamos aqui transmitindo, o evento de hoje e as pessoas também debatem em um chat. E então, várias se mostraram impressionadas realmente com a cena
algumas pessoas que viram a peça no teatro, Aham. impressionadas com a cena de nudez, falam que é realmente muito, muito boa a maneira com que ela é colocada. E o Augusto Patrini, que é historiador daqui de São Paulo, ele levanta que a homossexualidade é reprovada pela maioria das religiões e pergunta o seguinte: segundo a tradição judaica e segundo a sua opinião, o amor entre duas pessoas do mesmo sexo é imoral? O que pode ser considerado imoral nos dias de hoje? Veja bem, para o corpo e para a preservação do corpo, há uma imoralidade nisso, né? Essa imoralidade está justamente de que, se você olhar por essas perspectivas de procriação, de continuidade, do estabelecimento da sobrevivência tribal, comunitária, tudo mais, há questões muito, muito, né, tensas, né, e que você vê isso na reação que você tem, não só das religiões, né, representando esse establishment mais conservador e de preservação, né, de valores, de morais. Mas é o que eu estava falando. O mundo hoje faz leituras do que aparentemente é a anatomia do corpo, algo que é imoral, e faz uma leitura disso por outro caminho, que faz aquilo que é impróprio, em dada condição, ser próprio, né? Aquela possibilidade que eu falei de que o certo, em dadas condições, é o errado, e o errado, em dadas condições, é o certo. Tá? Então, eu não estou querendo dizer que esse é o errado, mas eu acho que há uma proposta, né, do corpo da preservação, onde até os nossos tempos, a continuidade da nossa espécie se dá entre um macho e uma fêmea, né? E apesar de que hoje a gente tem várias modificações dessas possibilidades, né, que eu acho que tem cada vez mais impacto nessa percepção do que é certo e que é errado, né? Mas o que é importante é que, mais do que achar que isso é uma verdade absoluta, né, existem, e isso vai ser verbalizado, manifestado, seja pelas religiões, seja pelos partidos de direita, pelos grupos, por quem quiser que, na verdade, seja a voz de uma fala muito pertinente, que é a preocupação com a preservação, mas há formas de leitura, e isso você vê, eu posso falar da tradição judaica, você tem isso declarado no texto bíblico. O texto bíblico diz que é uma aberração, né, um homem deitar com homem, apesar de que não fala de mulher com mulher, talvez porque naquela realidade, né, de haréns, etc., isso fosse mais comum do que a gente imagine, né? Mas apesar disso estar ali declaradamente como um valor do corpo moral, né, hoje existem inúmeras tentativas de ler isso sobre uma outra perspectiva, onde você verdadeiramente acolhe a humanidade. E quando eu digo humanidade, portanto, a normalidade, não a aberração daquilo que é produzido por seres humanos que são plenamente humanos. Né? É como eu, que acho que a minha mãe é legítima porque veio de Sara, e o outro acha que a mãe dele é legítima porque veio de Agar, né? Para que eu seja legítimo, eu não preciso excluir a legitimidade do outro. Então, para mim, existe um lugar onde a minha heterossexualidade não precisa, para se legitimar, de categorizar qualquer outra opção como ilegítima. Boa noite, meu nome é Yara. Eu queria dizer que eu gostei demais da peça, Alma e Moral, mas desde então, a dualidade apresentada ali me levou a um paralelismo que eu queria saber do senhor se ele é intencional ou foi a minha leitura.
eu relacionei demais com a situação do povo judeu, a situação política, sendo que o anseio do povo judeu de sobrepor-se àquela situação política atual, à condição da alma imoral que quer transgredir. E a inação, ou a ação sem sucesso desse mesmo povo, ao condicionamento do corpo, que não consegue ser livre e exercer a sua ação. Existe esse paralelismo político? Ele emana naturalmente ou foi uma leitura exagerada da minha parte? Não, eu posso dizer que ele não teve intencionalmente essa preocupação, né? Mas eu vou a alguns lugares, né, por exemplo, na alma, para mim, por exemplo, a figura, que é uma figura de encruzilhada para a tradição judaica e cristã, que é a figura de Jesus, né, e que é uma figura muito interessante nessa visão de corpo e alma, né, porque dependendo de onde você olha, Jesus representa a santidade, né, a pureza. Dependendo de onde você olha, Jesus é a transgressão. Por que isso? Né? Porque até eu vou na peça eu trago esse detalhe da história de Jesus, que é a escolha entre ele e Barrabás. Né? Essa escolha que é uma escolha muito interessante, né? Entre alguém que é plenamente santo e alguém que é uma pessoa criminosa, né? E o lugar, dependendo, é como essas imagens de Gestalt, que ora é vaso, ora é rosto. O santo, olhado por uma perspectiva, é o criminoso. E o criminoso, olhado por uma perspectiva, é o santo. Né? Por quê? Porque se o corpo olhar um transgressor, ele chama ele de criminoso. Né? Se a alma olhar o transgressor, ela chama ele de santo. Né? E o ser humano, como naquelas imagens de Gestalt, né? Ora você vê coisa, ora você fica prisioneiro de uma daquelas imagens. Né? Então, nesse modelo, né, estão aí contidas todas as questões, por isso que eu acho que pode-se fazer uma interpretação por isso. Apesar de eu não ter feito o livro de uma plataforma de maneira nenhuma política. Né? Acho que esse meu outro livro é muito mais, obviamente, um questionamento sobre tudo isso, mais do que a alma. A alma era muito mais da minha prática com a religião e a descoberta que a religião é o lugar mais reacionário que existe e mais libertário que existe. Tá? Ela junta esses dois polos e por isso ela é tão poderosa, né, de tal maneira que todo mundo achou que na era da razão religião não teria lugar. Cuidado. Né? Porque ela fala, é muito interessante isso, ela fala mais a polaridade e a tensão humana, às vezes, do que a própria ciência. Se chegar ao povão, ele manifesta isso com muita clareza. Para a última pergunta, pedimos desculpa para todos os outros que não puderam se manifestar. Obrigado. Boa noite, Rabino. Meu nome é Raquel. E trazendo um pouco do livro da Alma Imoral novamente, tem um capítulo que eu achei muito especial, que fala a respeito questão dos traídos e traidores. Né? Levanta essa questão, dizendo que somos todos possíveis traidores, tanto homens como mulheres. E foi muito interessante ler isso vindo, não de um filósofo ateu, mas sim de um líder religioso.
E eu fico imaginando, e a minha pergunta é, talvez, qual a repercussão que isso tenha trazido a você, e as perguntas, e as pessoas, como um líder religioso mesmo, essa questão de casais. Uhum. De casais especificamente. Não, eu tive algumas vezes, eu tive algumas pessoas que vieram a mim e disseram, eu vim falar com você porque você é totalmente a favor da separação. Eu digo, como assim? Assim, eu vejo que você assim, é totalmente a favor das pessoas se separarem, se desquitarem. Eu digo, mas de onde você tirou isso? Não, do livro, A Alma Imoral. Eu digo, uau, é imoral mesmo esse livro. Né? Eu digo, mas eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que eu só digo no livro que é tão imoral uma fidelidade que não é verdadeira, tá? Quanto a traição. Né? Ou melhor, existem fidelidades que são mais traidoras, né? Do que as traições. Então é só isso que eu estou dizendo. Eu não estou recomendando a ninguém nem que escolha A, nem B, nem C, nem D, né? Mas que estejam atentos, porque elas podem, através de uma fidelidade que é falsa, estarem sendo profundos traidores de um cônjuge, ou de um amigo, ou do que for. Né? E a percepção de que nós temos que ser sempre, nos sentirmos corresponsáveis. Né? E o traidor, isso é uma coisa que sempre me impressionou muito, assim, como isso é muito comum nos homens, né? Quando procuram homens que foram traídos, né? E a dor é tão assim, absurda, né? E a minha tentativa de confortar os traídos é fazê-los perceber o quão corresponsáveis. Eu não estou querendo incriminar a vítima, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o grande resgate é sair desse lugar onde você se vê um tolo, eu fui um idiota, eu fui uma pessoa, como a pessoa pôde fazer aquilo comigo e tudo mais, e buscar um lugar de corresponsabilidade em tudo. Né? Uma relação nossa que está totalmente alienada, né? Você é um corresponsável numa possível transgressão, traição. Então é nessa sintonia que o livro, pelo menos, tinha essa intenção. Mas às vezes eu me defrontei com pessoas que achavam que eu era uma pessoa que estimulava, né, a transgressão. E não é. O livro é sobre a importância da transgressão, quantas vezes a forma correta é a forma transgressiva e como a forma incorreta é a forma tradicional. Isso não era só a minha fala, que me causaria, obviamente, muitos problemas se eu fosse o primeiro a falar sobre isso, mas você encontra ampla literatura no judaísmo, tenho certeza vai encontrar isso em todas as tradições sérias que falam justamente de que os valores, né, assim como a identidade, os valores são muito importantes, mas eles não são definitivos para que a gente possa ser íntegro. Né? Sempre os valores estarão tendo que ser pensados dentro de um certo contexto, para que você não faça o correto de maneira totalmente incorreta, né? E possa, às vezes, fazer o incorreto que tem a função naquele momento de ser o certo, correto. Obrigado, Rabino Newton Bonder, pela excelente reflexão que nós tivemos hoje, junto com Alex Antunes. E gostaríamos de, antes de encerrar, dar alguns lembretes, só 3. Na semana que vem nós teremos, no dia 9, quarta-feira, voltamos às quartas-feiras, com Jorge Colli, falando justamente sobre a espiritualidade da arte. Portanto, estamos continuando nesse mesmo módulo pensado por Alex Antunes. Lembramos também que na TV vocês poderão ver uma agenda para o medo com Luiz Felipe Pondé, domingo às 23 horas.
E para os paulistanos de verdade, nós convidamos todos vocês para os concertos de terça-feira, na próxima terça-feira, na antiga Sala Promon, que em parceria com a Sociedade de Cultura Artística. Este mês nós teremos a música, entre aspas, Degeneradas. Na próxima terça-feira, dia 8 de setembro, às 20h30, teremos o austríaco, o Martin Tuxa, que é ao violino, com uma pianista russa, Olga Kopilova. Não deixem de conferir, é um evento fantástico que nós estamos tendo toda terça-feira aqui em São Paulo, e estão todos convidados. Gostaríamos de agradecer muito, especialmente os nossos ilustres convidados de hoje, pela competência como conduziram esse debate sobre a moral, que é extremamente complexo, e com muita competência e transparência, diria, né? São os adjetivos que me vêm em mente agora. Muito obrigado. Gostaríamos de encerrar com um aplauso de agradecimento. Obrigado. Obrigado. Tudo bem. Eu gostei muito. Legal.